Bom dia. Então, mais uma vez, mais um dia aqui para dar uma palavra de carinho, de conforto para os que precisam, né? Então, a palavra do dia hoje é motivação, né? Por que motivação? Porque a gente sabe que diariamente a gente está sujeito a uma vida repleta de desafio, de incerteza, né? De momentos de dúvida. Mas, com a confiança na palavra, e sendo filhos e filhas de Deus, a gente tem uma força inesgotável, né, de motivação, que é a palavra de Deus. Então a gente vai, baseado nisso, a gente vai seguir por um textinho que eu preparei para hoje sobre motivação, com algumas passagens da Bíblia, tá bom? Ponto número 1. Tenha coragem e confie em Deus, tá? Uma das primeiras coisas que precisamos lembrar, tá, é que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Como diz em Josué 1:9, né? Deus nos fala: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não te apavore nem te desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso é bem interessante. Por quê? Porque aqui Deus nos lembra, né? Deus lembrou a Josué que a coragem é essencial. Ele não nos deixa sozinhos, né? Pelo contrário, Ele está sempre ao nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo quando enfrentamos dificuldades. Então a gente deve lembrar sempre que a nossa força vem do Senhor, tá certo? Então, ponto 2, vamos lá. Encontrar o seu propósito de motivação, né? Vamos lá, então, partindo do começo. Muitas vezes a gente pode se sentir perdido sobre qual é o nosso propósito na vida, tá? E Jeremias 29:11 nos oferece uma promessa reconfortante, tá? O que ele fala nessa passagem? Ele fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e o futuro. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que Deus tem um plano específico para cada um de nós, mesmo que nem sempre a gente consiga ver o caminho à nossa frente, né? A gente pode confiar que Ele está sempre preparando algo bom, que Ele está sempre nos guiando, tá? Deus escreve certo por linhas tortas. Então a nossa tarefa é permanecer fiéis a Deus e buscar a nossa orientação, buscar a orientação dele, tá certo? Então observa as mensagens do Senhor. 3. Confia na tua força, né? Por quê? Porque às vezes a gente sente que a gente não é capaz de enfrentar os desafios que surgem, né? Nesse momento, a gente precisa sempre lembrar das palavras de Filipenses 4:13, tá? Que é aquela básica, né, de todo cristão, que é tudo posso naquele que me fortalece, né? Essa passagem é um lembrete bem poderoso, né, de que com Cristo somos capazes de superar qualquer obstáculo. Ele nos dá a força necessária para enfrentar as lutas diárias e nos capacita a ir além das nossas limitações. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Voltando ao ponto. Ponto 4. Perseverar sempre na fé, tá? Para encontrar motivação. Porque a vida cristã é uma maratona, tá? Não uma corrida de velocidade, né? Em Hebreus 12, 1 ao 2, a gente consegue ler, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Né? Então, uma passagem meio difícil de interpretar, porém, perseverar na fé significa continuar firme, mesmo quando as coisas ficam difíceis, né? Precisamos de livrar de tudo que nos impede e focar nossos olhos em Jesus, que é o nosso exemplo supremo de perseverança. Ou seja, né? Focar para manter para criar motivação, né? 5º ponto, vamos lá.
ame e sirva o próximo, né? Um dos maiores mandamentos que Jesus nos deu é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Em 1 João 4, 7 a 8, a gente lê: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, mais uma coisa a se ponderar, né? Que o amor é a base de tudo que fazemos, tá? Servir e amar aos outros não é só obedecer a Deus, mas também traz alegria e propósito nas nossas vidas, ok? Quando nos dedicamos para ajudar os outros, né? A gente sempre encontra um sentido maior para a nossa existência. Isso nos motiva, tá bom? Então, bem tranquilo, né? Sexto, busca sempre a sabedoria de Deus, tá? No caso, nós vamos tratar aqui pela juventude. Então, a juventude é um tempo de aprendizado e crescimento, tá? Em Tiago 1, 5, a gente encontra um conselho valioso, tá? Para essa passagem, né? Que diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que Deus é a fonte de toda sabedoria. Que quando a gente enfrenta decisões difíceis, ou a gente não sabe qual o caminho seguir, se a gente pedir a Deus que Ele nos guie, Ele vai nos atender, Ele vai nos responder, ok? Ele está sempre disposto a nos ajudar e nos dar a sabedoria necessária para viver de acordo com a sua vontade. E isso nos liga ao ponto 7º, que é encontrar descanso em Deus, tá? No caso, a motivação também depende de descanso, tá? Porque então quer dizer o quê? Que por fim, por meio a correrias e pressões da vida, a gente precisa lembrar de descansar em Deus, né? Em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus nos convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Bem legal também, né? Isso quer dizer que Jesus nos oferece descanso verdadeiro. Quando a gente se sente sobrecarregado, a gente pode ir até Ele encontrar paz e renovação. Então, bem tranquilo, né? Vamos, então, concluindo o textinho de hoje, tá? A gente sempre deve se lembrar que Deus está com a gente. Deus é conosco, né? Ele nos ama profundamente e tem planos maravilhosos para nossas vidas. Através das Escrituras, né, a gente encontra força, coragem e sabedoria sempre para enfrentar qualquer desafio. Isso é uma fonte de motivação, ok? Então mantenha sempre seus olhos fixos em Jesus, ame ao próximo e confie que Deus está guiando cada passo nosso, tá? Assim, vamos todos viver uma vida cheia de propósito, né? Cheia de propósito, alegria, glorificando em Deus em tudo que fizer. Tá certo? Que Deus nos abençoe e nos guie sempre. Beleza? Essas são as palavrinhas para hoje. Obrigado e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.